Cabe a mim aqui a tarefa de fechar essa conferência, fechar a jornada no púlpito que eu estou acostumado a pregar. Mas isso não tira a pressão, nem o nervosismo, pois eu quero ser fiel e o tema é bem difícil. O tema que caiu para mim é este: a influência dos anjos na batalha espiritual. E eu não vou falar só das experiências dos anjos, ou da influência dos anjos, mas eu também vou falar da influência dos demônios. Que tem gente que não separa, é tudo anjo. Então eu quero começar a minha fala com essa pergunta: quem são os anjos e os demônios? Talvez você acha que sabe, ou talvez você pensa que sabe quem são os anjos e os demônios. Há um tempo atrás eu tinha uma dúvida. Eu ficava pensando assim: esses seres que incorporam nas pessoas e possuem as pessoas e fazem as pessoas babarem, espumarem, rolar no chão, entortar a mão, são anjos caídos que fazem isso com as pessoas? Ou será que tem uma outra espécie de espírito que a gente não sabe? Que não é nem anjo e nem espíritos de homens que estão vagando por aí. Será que existe uma outra espécie de espírito que não sejam os anjos, que fazem um trabalho sujo? Tem alguns doidos aí que acreditam que são os espíritos dos dinossauros, né, que morreram com o vulcão, e esses espíritos bravos que ficam rosnando são espíritos de animais e de dinossauros. Por exemplo, como se dá isso na religião islâmica? Eu fui pesquisar, o Alcorão ou o Corão fala de seres intermediários. Talvez vocês não sabem disso, mas no islamismo não existe anjos caídos. Essa coisa não existe, de anjo que caiu. O anjo no islamismo, ele é obediente, ele não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Ele só obedece. Anjo não cai. Anjo não peca. E aí vem a pergunta: o Islã acredita em seres que possuem pessoas. E a pergunta é: quem são esses seres para os islâmicos? A resposta deles é o seguinte: Deus criou seres da luz, criou seres do fogo e criou seres da terra. O da terra vocês sabem quem são. Os seres que Deus criou da terra somos nós. Os seres que Deus criou da luz são os anjos. E os seres que Deus criou do fogo, eles chamam de djinns, ou gênio. Quem viu o filme Aladim aqui? O desenho Aladim, o gênio da lâmpada. Vocês repararam que no desenho Aladim tem uma musiquinha que diz assim: "A noite na Arábia"? Lembra disso? É só para dizer que eles são árabes. A ideia de gênio é uma ideia árabe. É o que os islâmicos acreditam sobre esses seres que possuem pessoas e que não são anjos, porque anjos não caem no islamismo. São gênios. Deus criou outra espécie de criatura e fez elas do fogo, que não são anjos e nem homens. Outra espécie. Essa espécie no islamismo, os gênios, se reproduzem. Eles têm a sua sociedade, os seus patriarcas, os seus líderes, olha só. Mas não são anjos caídos, nem espíritos humanos, não. São gênios, ou djinns, que eles chamam. Alguns se rebelaram, outros não. Outros estão vivendo a sua vida por aí e ninguém sabe onde eles estão. Alguns acreditam que a etimologia de Gênesis é aqueles que está encoberto. Né? Você não vê, mas homens na história invocaram os gênios, trabalharam com os gênios, houve profetas dos gênios. E aí, eu pesquisei um pouco mais e eu descobri que no islamismo tem a figura de Satanás. Quem é Satanás, então? Para eles, Satanás é um dos gênios, não é um anjo. Olha a diferença aqui. Lembra a minha dúvida, a dúvida que eu tinha antigamente? Será que esses seres que possuem pessoas são anjos caídos ou são uma outra categoria de criatura? Ou de criaturas? Satanás, para eles, era um gênio e era um dos melhores gênios. Ele era tão bom que Deus tirou eles da convivência dos gênios e colocou ele na convivência dos anjos. De tão bom que ele era.
O problema foi quando Deus criou o homem. Deus cria o homem, coloca a imagem dele no homem e faz os anjos se curvarem ao homem, em honra e respeito à sabedoria divina que estava no ser feito do barro. E como os anjos não têm livre-arbítrio no islamismo, eles se curvaram. Só que os gênios também deveriam se curvar. Só que teve um gênio que não se curvou. Teve um gênio que é o gênio ruim. E ele disse assim: eu me curvar para o ser que é feito do barro, sendo eu do fogo, não me curvo. E é aí que os islâmicos dizem: Satanás caiu no pecado do orgulho e da inveja, porque ele não quis se curvar. Ele é um dos gênios e ele caiu. E por isso dessa revolta dele com as criaturas. Logo, para o islamismo, quem possui as pessoas são os gênios. E outros gênios são bons, continuam lá no seu estado. Curioso isso. Agora, no Brasil, nós trabalhamos com algumas religiões que invocam entidades. A gente não está muito ligado à cultura islâmica no Brasil, ainda. Por exemplo, um estudioso chamado Clinton Arnold, num livro dele, que é uma pesquisa de doutorado, um teólogo sério, ele disse que o crescimento de ocultismo vai ser avassalador. E já está acontecendo no mundo, na Europa, no Brasil, adolescentes que consultam livros de satanismos. Essa atração por espíritos ocultos, de saber o que tem lá, o que eles falam, como eles se movem. Será que ele consegue fazer se mexer o copo que está na minha mesa? Será que eles conseguem me dar a namorada que eu queria? Será que eles conseguem fazer isso por mim? Essa ideia vai crescer de novo no mundo, e já está crescendo. A procura por religiões afros também está crescendo. Por exemplo, quem são as entidades para essas religiões? Eles acreditam que, quando os navios negreiros chegaram no Brasil, e os negros escravizados estavam no Brasil, eles não tinham a quem recorrer. Vocês sabiam disso? Eles apanhavam, eram maltratados, mas eles não tinham direito a um juiz ou alguém que pudesse recorrer. Eles não tinham. Foi aí que eles começaram a invocar os demônios? Não. Na cabeça deles, não. Foi aí que eles começaram a invocar os seus antepassados, e por isso o nome Pretos Velhos. Porque eles eram negros, eram antepassados que eles invocavam para vir em favor deles. Então, na ideia deles, não é que eles estavam invocando um demônio ou um gênio, que eles nem conhecem gênio. Não é que eles estavam invocando um anjo caído, não. Eles estavam invocando os seus pretos velhos para vir em favor deles contra os senhores brancos. É o que eles tinham para recorrer. E aí começou esse culto afro, que depois se tornou muito abrasileirado, porque misturaram os pretos velhos com os caboclos, que já são dos índios. E os nomes das entidades que são crianças são tudo nome de portugueses. Foi uma mistura que fizeram no Brasil. Preto velhos com os nomes afros, caboclos dos índios, e os espíritos das crianças, alguns chamam de hereis e tudo mais, nomes portugueses. Olha a mistura, olha o sincretismo. Hoje a gente pode cravar a macumba, a umbanda, o candomblé. Não é uma religião africana, é uma religião brasileira. Quando o africano chega aqui, ele estranha a maneira como é cultuado e como eles fazem. Para eles, essas possessões e esses espíritos que eles invocam são seus antepassados. Agora, para nós cristãos, o que é? A gente precisa estar firme e sólido naquilo que a gente crê. Lembra do que o pastor Paulo Vale falou? Se a gente não sabe com quem a gente está lidando, como a gente vai batalhar? Lembre-se, nós somos chamados para batalhar. O texto que o pastor Paulo leu é: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, principados. Olha só, a gente está lutando. Quem são? Quem são os principados? Quem é o príncipe do poder do ar? De onde ele veio? Quem ele é? Ele é um espírito intermediário entre homens e anjos? O que a Bíblia fala sobre isso? Venha comigo.
Apocalipse, capítulo 12. Pastor Paulo Vale leu esse texto, mas eu não vou expor o texto. O meu interesse é descobrir quem são os anjos e quem são os demônios. E não esqueçam de enviar as suas perguntas, tá? Não ficam muitos distraídos, não. Vai pensando nas suas perguntas, se eu puder responder. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz esse texto. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Para aí. A pergunta do teólogo que está lendo esse texto é: quando isso aconteceu? Isso ainda vai acontecer? Isso já aconteceu? Se isso já aconteceu, a gente tem aí uma resposta de quem são os demônios? Será que esse texto traz alguma luz para a gente conseguir descobrir quem são esses espíritos que ficam perturbando os outros e que perturbam a igreja e que incorporam nas pessoas e que batalham contra a gente? Lembre-se do que eu já ensinei aqui os membros da igreja. Sempre que o livro de Apocalipse fala de estrela, se refere a anjo. Então a cauda desse dragão arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu. Em Apocalipse, estrela é anjo. Estrelas são anjos. O que isso significa? Que ele arrastou 1/3 parte dos anjos do céu com ele. Agora venha comigo para uma outra imagem, a do versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Repara, existe anjo rebelde, sim. As escrituras falam de anjos que se uniram ao dragão. E a Bíblia diz quem é o dragão. Ele é a antiga serpente que tentou Eva. Olha como a gente vai ligando os pontos. É claro que eu não terei tempo aqui para provar que estrela em Apocalipse é anjo. Basta você ler o capítulo 1, passa pelo capítulo 6, 9, vai lendo esses capítulos. E até o fim. Sempre anjo, uma estrela cai do céu, mas anjo. A gente consegue lidar ou ligar os pontos aqui. O dragão é o diabo. O diabo e seus anjos revidaram o ataque de Miguel e seus anjos. Anjos de um lado, anjos do outro. Logo eu já adianto a vocês que, biblicamente falando, não há espaço para gênios. Os cristãos não acreditam em gênios. Não tem uma outra categoria, um outro tipo de espírito que faz o trabalho sujo. Não. Um outro ponto aqui. O que são anjos? A Bíblia não fala de seres criados do fogo, seres criados... Não tem isso. Fala que o homem é criado do barro. Anjos são espíritos. Grave isso para você nunca mais esquecer. Anjos são espíritos. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 14. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que estão sendo salvos. Logo, anjos são espíritos. Esses anjos rebeldes que foram com o dragão são o quê? Espíritos. São seres espirituais que guerreiam, que travam batalhas, que se conhecem. A continuação do versículo 7. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora.
Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A pergunta para esse texto: isso é uma batalha primordial ou não? O que significa primordial? É uma batalha que aconteceu nos primórdios? Alguns teólogos dizem o seguinte: essa batalha vai acontecer no futuro. Alguns defendem isso. É uma batalha que vai acontecer nesse período curto de 3 anos e meio. Lembra? Tempo, tempos e metade de um tempo. 1 ano, tempos, plural, 2 anos, metade de um tempo, 3 anos e meio. É um período curto em que o dragão vai vir com tudo guerrear contra a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, alguns colocam essa batalha no futuro. Outros vão dizer: esse texto está comentando algo que aconteceu no passado, que se refere à queda dos anjos lá no início. O que eu acho disso? Eu acho um baita de um texto difícil para eu cravar alguma coisa. Eu não consigo pegar esse texto e cravar. Essa batalha ocorreu antes de Adão existir. Porém, eu consigo provar para vocês que antes de Adão cair, a serpente era caída. Isso eu consigo provar a vocês, sem usar o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse serve para o seguinte: existe o dragão, ele tem os seus anjos, esses anjos são espíritos que se rebelaram, porque sai do céu. É isso que nós temos. Não temos uma terceira opção. Quem são os demônios? Você pode escrever no seu bloquinho. São anjos caídos, que odeiam a Deus e odeiam as criaturas de Deus. Tá bem? Agora, a gente precisa lidar com um ponto. Nós também não cremos que ele caiu por inveja do homem. Não foi esse o ponto. Onde se deu a queda do diabo? Quem já ouviu aqui que o diabo era líder de música dos céus? Que ele andava e saía notas musicais dos seus pés. Teve um pregador que, para ilustrar isso, ficou marchando no púlpito enquanto o tecladista ficava pam, pam. Em cada passo dele era uma nota para ilustrar quem era Lúcifer. O nome dele nem é Lúcifer. Isso é algo posterior, numa tradução de Jerônimo. O termo nem é bíblico. O nome dele não é Lúcifer. Eu sei que dentro do ocultismo tem gente que fala para a gente ter um contato maior, ou até para demônio. Tem demônio que só sai quando a gente fala o nome dele. Tem que descobrir o nome dele. Ninguém sabe o nome dele. Ah, mas o diabo falou numa sessão espírita não, quem não vai dizer que é o diabo? Satanista, o nome dele. É mentira, ele é mentiroso. Eu nem sei se ele tem nome. Eu nem sei se Deus deu nome a ele. Se deu, está guardado. Não cabe a gente cavucar para querer descobrir nome de demônio. Quando a gente descobre o nome deles, eles ficam mais fracos. Prove. Cadê? Vai usar o quê? Tirou essa informação da onde? Que livro está lendo? Eu até brinquei no Instagram, que eu comprando livros sobre anjos. Chegou na minha casa, isso é verdade, tem gente que achou que eu estava brincando. Aí eu pego, eu abro, e está um livro lá. Depois eu vi que o livro é bobo. Eu falei: quem mandou esse livro para minha casa? Eu não comprei, não selecionei. Sobre anjos. O autor é alguém que foi salvo num ritual satânico e tudo mais. Um livro preto com capas, com letras vermelhas. Muita ilação sobre o diabo, o nome dele, como se deu a queda dele. Ele era líder de música dos céus. Não tem nada disso na Bíblia, irmãos. Nada. Não repita isso, você já falou. Você vai passar vergonha, não tem base bíblica. Alguns usam um texto de Isaías 14 para dizer que foi ali que ele caiu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? E a gente começa a estudar o contexto, vai falar de um rei. O texto está falando de um rei. Tem gente na tradição da igreja que interpretou como um texto que falava de alguma forma da queda do diabo? Tem. Mas o texto fala que é o diabo? Não. Era um rei muito soberbo e que quebrou. O trono dele acabou. Ele perdeu o reino. Aí fala assim: tu que queria levar o seu trono às alturas. Está falando de um rei. Não está falando do diabo. Não tem nome de diabo ali.
Se eu pudesse colocar assim, será que o texto faz alguma mençãozinha assim, sem querer fazer? Eu botaria assim, 3% de 97. 97% não tem a ver com o diabo. Está falando realmente de um rei, muito orgulhoso, que se achava Deus, e quebrou, passou. Só que a gente tem que ser honesto, não dá para usar o texto e falar aqui narra a queda do diabo. Não tem esse texto na Bíblia. Agora, vamos passear um pouco. Gênesis 3. Adão está lá, não tinha caído, nem Eva. Veio a serpente, sinal de que ele já tinha se rebelado. Ele já tinha caído ali, não sei o que houve, mas ele já tinha caído. Como um estudioso disse, parece que o primeiro pecado do homem foi o assassinato de Caim contra seu irmão Abel. É o que parece. Mas esse estudioso, o Abraham Kuyper, diz o seguinte, não é. Todo mundo sabe que o primeiro pecado não foi a inveja, porque Caim teve inveja de Abel. O primeiro pecado do homem não foi a inveja. Ele está tratando desse texto para tentar nos mostrar onde o diabo caiu. E o primeiro ponto dele é, o diabo não caiu pela inveja. Não é isso. Porque o homem também não caiu pela inveja. Aí ele vai para trás. A gente pode ter uma ilação. O nome disso é exegese. A gente está colocando informação no texto que não tem. Por algum fragmento ali, pela forma como a serpente antiga tentou Eva. Vocês lembram a forma? Não é a forma que Paulo Vale disse que não. Que ele está certo no método que a serpente usou. Mas qual é o elemento que a serpente usou e falou para balançar Eva? Não é somente assim, olha como é que esse fruto é bom. Não foi somente isso. O dia que você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele não joga Adão contra Eva. A serpente não faz esse movimento. Olha como Eva é mais bonita do que você. Ele não faz isso. Olha como Eva é mais amada. Não faz isso. Isso acontece com Caim depois. Mas o primeiro pecado do homem, não. O primeiro pecado que a serpente tenta o homem, tenta a mulher, é jogá-la contra o Criador. Daí a gente tem algumas ilações. Provavelmente, pode ter acontecido a mesma coisa com o diabo. De querer ter alguma coisa que o Criador tinha. Mas a gente diz, provavelmente. Vem comigo para 1 Timóteo, capítulo 3. Nós temos algumas pistas aí. 1 Timóteo, capítulo 3. E vai sublinhando. Vai sublinhando para você checar mais tarde. O texto está falando sobre os bispos. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Esse é o texto. E aí vai falar das características que alguém tem que ter para ser pastor, para ser bispo. E ele também vai chamar a atenção para algo. Olha o versículo 6. O candidato ao ministério não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Como é que Paulo sabia disso? Qual literatura ele leu? Será que ele entendia Isaías 14 como essa queda? Tem algum outro texto que ele consultou? Mas Paulo diz, parece que foi a soberba. Para que não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não se ensoberbeça. Então a gente tem essa pista, o diabo foi orgulhoso. Outras pistas, Jesus dizendo que ele é mentiroso e mente desde o princípio. Lembra disso? De que nele não há verdade. Isso é importante. Porque como eu já falei para vocês outras vezes, eu já aconselhei meninos envolvidos com satanismo. Lembra que eu já disse isso para a igreja? E a ideia é sempre essa, ou sempre esta. O diabo, na verdade, é o que está com a razão. E Deus é o soberbo da história. Essa é a ideia. Eles pintam o diabo como um rebelde, mas um rebelde que tem razão, que se rebelou contra um Deus soberbo e caprichoso. Isso está nos livros. Se vocês não sabem, existem orações bem feitinhas, bem programadas, orações de blasfêmias contra o Espírito Santo. Nesses grupos. É realmente para se rebelar contra um Deus que se acha soberano. É contra ele.
O diabo quer acabar com a nossa fé. Agora, quando Jesus fala do diabo, ele encerra o assunto. Ele diz assim: o diabo é mentiroso. Ele mente desde o princípio. Ele vai querer jogar você contra Deus. Ele vai querer dizer que Deus é soberbo, que Deus é altivo, que ele foi, na verdade, aquele que foi colocado de lado, que ele, na verdade, só queria uma coisinha e Deus já saiu chutando ele, condenando ele. Mas qual é a fala de Jesus sobre o diabo? É isso que eu quero saber. Quando Jesus abre a boca para falar do diabo, ele diz: o diabo é mentiroso desde o princípio. Cuidado. O que eu aprendi com os mais antigos: não jogue xadrez com o diabo. Ele vai acabar com você. Ele é mais sagaz do que você. Ele sabe mais do que você. Grava isso. Nessa batalha que a gente trava, existem esses elementos malignos que fazem com que a gente pense algo contrário ao nosso Criador. Numa das cenas do Peregrino do Banner, o cristão, na caminhada dele, começa a ter pensamentos blasfemos contra Deus. E ele se acha condenado porque ele teve esses pensamentos. Depois o Banner vai dizer que aquilo ali foram soprados, essas blasfêmias, por demônios. Os demônios que cantaram, entre aspas, essas blasfêmias no ouvido do cristão, para perturbar a mente dele. Para ele achar que Deus o odeia porque ele blasfemou. Para ele achar que Deus agora se tornou inimigo dele. E o demônio vai jogando aquilo, jogando isso. O Banner tem uma palavra, diz assim: se eu soubesse na época que isso era sugestão maligna, não teria sido tão doloroso para mim. Se alguém tivesse me dito que essas coisas eram sugestões malignas, uma batalha de uma serpente querendo me seduzir para me jogar contra o meu Criador, eu teria mais força. Mas ninguém me disse isso. Eu achei que eu era o diabo. Mas era um período de tentação que ele estava enfrentando. É por isso que a gente precisa conhecer e se aprofundar no texto. Existem alguns elementos que conseguem blindar a gente contra essas sugestões malignas? É óbvio que tem. Irmãos, não tem para onde correr. Para adorar, para respeitar, para cultuar, para louvar, é somente o Criador da minha alma e ponto final. Ainda que a serpente diga: ele é soberbo. Cala a boca, você não sabe. Ele é o Criador de tudo, não tem como ele ser soberbo. Ele não tem com quem competir. Não tem com quem competir. Ele é o Criador da minha alma. Como é que eu vou me voltar contra ele? E interessante, né? Que na hora de aceitar a adoração, ele aceita. Ele aceita culto. Nós, como igreja, não nos prostramos a criatura alguma. Preparem-se, porque o crescimento do ocultismo virá. Adolescentes e jovens vão estudar, eles vão ler textos malignos culpando o Criador e exaltando o diabo. É um pensamento revolucionário já acontecendo. E para os jovens e adolescentes caírem nessa, é isso aqui, ó. E qual é a ferramenta que a gente tem? A gente sabe que ele é mentiroso, que ele é sedutor, que ele engana. Ele enganou Eva. Ele arrebatou 1/3 das estrelas dos céus com ele. Por isso a pregação do Paulo Vale é muito importante, da armadura, de se aprofundar no conhecimento. Mas crave isso no seu coração. Sempre vamos adorar. Nós somos criaturas adoradoras, vamos adorar. E se é para adorar, a gente vai adorar quem formou a nossa alma. Entende? Não importa o que fale dele. Nós vamos adorar quem criou a nossa alma, o nosso Criador. E Jesus na cruz já demonstrou que Deus não é um sádico. A cruz do Calvário demonstra que Deus não é um sádico. A cruz no Calvário demonstra que Deus de fato ama ao ponto de colocar o seu próprio coração na cruz. A cruz é a resposta que derrota os inimigos, derrota os demônios. Na cruz o amor de Cristo está pulsando. Isso derrota o inimigo. Eu quero que vocês venham comigo para mais um texto. É um texto bem polêmico agora. Preparem-se.
que de repente eu vá falar alguma coisa que te desagrade, ou que você não esteja esperando que eu fale. Quais são as influências desses seres? Vamos para Daniel capítulo 10, Antigo Testamento, Daniel capítulo 10. Se achou Ezequiel, você está bem demais. Se você não achou nem Ezequiel, você está mal demais. Você está numa batalha tremenda e está perdendo a batalha. Daniel capítulo 10, um dos textos mais usados na galera da batalha espiritual. Daniel capítulo 10. Lembra da oração de Daniel, que leva 3 semanas? A resposta? Nós vamos entender o que estava por trás disso aqui. Quem achou diz amém, por favor. Então vamos. Versículo 10. Daniel 10, 10. Diz assim: em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Aqui já fica um sinal a você, que acha que quando se vê anjos, se pula de alegria. Não é assim, não. Tem gente no culto vendo anjo em todo culto. Tem um varão de branco ali, pousou sobre a tua cabeça. Ó, aqui não. Sentou do seu lado. A visão é tremenda. Os anjos são poderes. Eu creio em anjo. Eles são espíritos, como eu disse. Eu creio em anjo. Eu creio em demônio. Tem teólogo que não crê mais. Tem pastor que não crê mais nisso, não. Isso é tudo bobeira. Que não tem essas coisas, não. Mas existe. E Daniel estava tremendo diante de um anjo. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Guarda essa informação. Daniel queria buscar entendimento. Coisas futuras iriam ser reveladas a Daniel. Só um spoiler aqui. Seria revelado a Daniel reinos que iriam se levantar, reinos que iriam cair. A Pérsia, a Grécia. Todos os estudiosos que eu consultei enxergam Alexandre o Grande no livro de Daniel. Um reino que é dividido em 4 partes e que não vai para o descendente dele. Estuda a história de Alexandre o Grande. Ele ganhou o mundo todo, mas não passou para um descendente. O reino dele foi dividido em 4. Depois veio Roma e tomou tudo. Eles encontram esses reinos que se levantam e caem no livro de Daniel. Preste atenção. A Pérsia dominou o mundo durante 2 séculos. E depois veio a Grécia e dominou. Começou com Filipe o Grande, o pai de Alexandre o Grande. Por isso que tem uma carta a Filipenses na Bíblia, né? Carta aos Filipenses. Os filipenses são aqueles que moram em Filipos. Filipos é o nome da cidade que levou esse nome, homenageando Filipe o Grande. Filipe, Filipos, filipenses. A Grécia teve seu domínio no mundo também. A Pérsia antes, durante 2 séculos. Depois a Grécia. Olha o que o texto vai dizer. Lembra que na palestra anterior foi dito que não tem essa coisa de uma coisa é o mundo carnal, outra coisa é o mundo espiritual, mas que eles, um influencia no outro. Lembra disso? Governos, guerras, dominadores, governantes maus. Eu vou além, reuniões secretas. Eu não sou nenhum conspiracionista maluco, não. Estou baseado naquilo que eu sei da Bíblia. Baseado naquilo que eu sei que os espíritos fazem por trás das nações. Aí ele diz para Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia. A Pérsia era um grande reino. Israel era um pequeno Israel.
Lembra que Daniel está exilado na Babilônia. Cadê Israel? Israel é um pequeno Israel. A Pérsia vai dominar. E é justamente um príncipe, os estudiosos dizem, que se coloca na frente desse anjo em prol dos interesses da Pérsia. Contra os interesses de Israel. Nem o John Walton, que é um grande estudioso do Antigo Testamento, que nega algumas coisinhas, nem ele vai contestar que isso aqui é um ser espiritual. Ele vai dizer, isso aqui é de fato um ser sobrenatural em favor da Pérsia. Aí vem a pergunta, pastor, você defende que existem demônios territorialistas? Ou territoriais? Eu não diria territoriais, eu diria nacionais. Demônios que vão causar problemas ao povo de Deus usando uma determinada nação, um determinado governante? Creio. Não é só eu não, a Bíblia de Genebra, a Bíblia Shedd, os comentários do Shedd, John Walton, Sim, Clay Ferguson, um dos grandes reformados nos Estados Unidos, também defende isso. Não dá para negar que isso aqui é um ser espiritual. Não é o rei da Pérsia que foi para o céu para combater o anjo. Mas é um espírito que está por trás da Pérsia. O texto parece muito claro. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Aqui está um problema. A influência dos anjos na batalha espiritual. Eles se encontram. E a gente não está vendo. Mas resvala na gente. São coisas que têm a ver com a gente buscar entendimento, como Daniel fazia. O amor que ele tinha por Israel. A vontade que ele tinha de vir a redenção, a saída do cativeiro, o ressurgimento de Israel. Daniel amava o seu povo, isso está claro. Ele estava na Babilônia, mas ele orava de frente para a banda de Jerusalém. Ele foi para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou no coração dele com os demônios da Babilônia. Ele estava na Babilônia com roupa de babilônio, comendo comida de babilônio, mas com o coração em Jerusalém. Vocês percebem? É assim quando a gente vai para o mundo. Não quando a gente se desvia, mas quando a gente está num cenário caótico. A gente pode ser obrigado a colocar determinados uniformes, a comer determinadas comidas, mas Jerusalém não pode sair do nosso coração. O amor pelo povo de Deus não pode sair do nosso coração. O reino de Jesus deve estar conosco. Uma outra coisa, na literatura de Qumran, as coisas que foram descobertas nessa caverna, a gente vê que era uma prática deles chamar espíritos poderosos de príncipes. Era comum chamar espíritos dominadores de príncipes. E é a palavra que eles usam aqui, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, olha o que a Bíblia vai falar sobre ele, um dos príncipes supremos, tem hierarquia? Não sou eu que estou dizendo. Miguel, 2. Então tem vários. Eu não vou aqui, eu não sei. Eu sei que tem gente que escreve assim, primeiro são os querubins, depois são os serafins. Eu não sei. O que eu sei é que Miguel era um dos príncipes supremos. Acabou. Tem querubim? Tem, mas eu não sei que hierarquia é essa. Tem serafim? Tem. Tem 4 seres viventes? Tem. Os 4 seres viventes são os serafins? Pode ser. Mas eu não entro nessa de querer botar hierarquia entre eles. O que eu sei é o que a Bíblia está dizendo. Miguel é um dos príncipes supremos. Ou seja, ele é um dos maiores poderes celestiais entre os anjos, que são os espíritos. Ficaria melhor. Miguel é um dos principais poderes espirituais. E eu discordo dos adventistas que dizem que Miguel é Jesus. Não é. Outros que não são adventistas defenderam isso também, mas não é. Miguel é um anjo supremo. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, anjo ajudando anjo. Pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Pois a visão se refere a uma época futura. Será que esse anjo estava tentando realmente ir contra Daniel? Não queria que Daniel recebesse essas revelações? Provavelmente, Daniel está incluído na batalha. Só que Daniel está incluído na batalha orando.
Ele está orando, buscando entendimento a Deus. Ele não está mapeando o mundo espiritual. Isso aqui não foi Daniel que ficou mapeando, não. Eu vi, por exemplo, uma entrevista de um japonesinho, que é bem famosinho aí, mas eu não vou citar o nome dele. Sempre que ele viaja em missão para outro país, ele já vai no avião decretando a queda das potestades. Eu falei assim, esse cara está arrumando ideia. Ele já vai... Quando ele entendeu a virada de chave, são os termos que ele usa, né? As chaves do mundo espiritual, agora ele não viaja em missão sem decretar a queda dos principados. Olha, ele está decretando a queda dos principados, dos poderes e dominações celestiais. E aí tem essa ânsia de saber quem é o príncipe daquele local. Então chega primeiro, tem uma reunião, um mapeamento, quem é o demônio daqui. Primeiro nós vamos expulsá-lo. Não é assim que a gente aprende na Bíblia. A gente vai pregando o evangelho e conforme o evangelho vai crescendo, eles começam a cair mesmo. E as trevas vão recuando enquanto a luz vai avançando. Mas lembrando, Daniel não mapeou isso aqui veio para ele como uma revelação. Agora, olha o versículo 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. As duas nações que iriam crescer. A Grécia ficou 2 séculos no poder. A Pérsia. E depois veio a Grécia. Por trás de Alexandre o Grande tinha principados. Olha como a gente vai entendendo. Isso é claro, numa aula de história é absurdo. Você está na sua faculdade, eu vou falar, professor, sabe quem estava por trás da Grécia? É um principado, um poder. Ele vai rir da tua cara. Isso aqui é para a gente saber a dimensão dessa batalha. As coisas que estão vindo contra o povo de Deus. Mas isso aqui não é para causar medo em você, não. Lembra que o anjo fortalece Daniel? Ele está fortalecido. E virá mais coisas para fortalecer ele. Versículo 21. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles. Olha agora. Ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha, imagine eu como Daniel. Eu sendo Daniel agora. Ele é príncipe de quem? Antes ele é o príncipe supremo. Agora ele é o príncipe de quem? De vocês. Assim como a Grécia tinha os seus espíritos que queriam de alguma forma usar o governo da Pérsia contra os intuitos ou as intenções divinas do povo de Israel, ou na Grécia e tudo mais, Miguel era responsável por Israel. O povo de Deus também tem influências angelicais. Perceba que isso aqui é Bíblia purinha. O príncipe de vocês, Israel. Mas Israel é bem pequeno. Israel está na Babilônia. Será que o príncipe da Grécia é mais forte? Não. Lembra que ele está lá porque Deus quis. Foi um decreto de Deus aquilo. Pelos pecados de Israel. Quando a gente vai estudando o Antigo Testamento, irmãos, quando Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos, não é sobre os exércitos angelicais, não. Ele é Senhor de todo o exército. Imagine, Nabucodonosor vai lá e leva Israel cativo. Não interessa o demônio que está aí. Não tem, o demônio nem fala nada. O meu servo Nabucodonosor, ele faz o que eu quero sem saber que sou eu que mando. Sem saber que é a minha influência. Vai, Nabucodonosor, obedece e faz. Deus está no controle disso tudo. Porém, tem essa batalha. Agora, Daniel, príncipe de vocês. Olha o capítulo 12, só virar uma página. Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Vocês ouviram isso? Leiam junto comigo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo.
Quando o Vini disse que eu acredito em anjo da guarda, pera lá. Eu não creio como o catecismo da Igreja Católica ensina. Tem pastor que vive falando contra o catolicismo, nunca leu nem o catecismo. Eu tenho catecismo e eu leio o catecismo. Não leio, não é eu fico lá, o catecismo, não fico com essas coisas, não. Mas para não ser desonesto com eles, a gente não pode ser desonesto com ninguém, nem com a macumba, nem com nada. Eu vou lá e pego o catecismo e vejo, para depois nenhum padre vir e não entendeu bem. Como eu não entendi? Está escrito. O catecismo da Igreja Católica diz muita coisa que eu creio sobre os anjos e que você crê sobre os anjos. Mas tem uma parte que ele diz assim, cada fiel tem ao seu lado um anjo que o guia e o pastoreia. Aí eu não creio. Tá, Vini? Assim não. Mas é óbvio que eu creio que anjo guarda. É óbvio que eu creio em anjo da guarda. Mas não assim. Cada fiel tem um anjo? Não. Vocês lembram que eu expus Apocalipse, né? E a polêmica que eu lancei na igreja, que hoje nem é mais polêmica, o povo já aceita de boa. Aquela ideia de que o pastor era chamado de o anjo da igreja. Pastor, o senhor é o anjo da igreja. Tem teólogo que defende. Mas agora, lá em Apocalipse, quando a gente lê João, ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Eita. João, ao anjo da igreja de Esmirna. No Antigo Testamento, a gente tem essa teologia de Miguel protegendo Israel. Será que não está na hora da gente repensar e ver que, de fato, existem anjos que são responsáveis, sim, pelo cuidado da igreja? Será que o livro de Apocalipse não nos revela algo parecido com isso numa batalha espiritual? De que existem anjos em nosso favor guardando a PIB em Parque Alvorada? E eu vou mais a fundo. Eu vou dizer talvez. Porque meus estudos não param. Eu vou dizer talvez. Talvez exista um anjo que é responsável só por aqui e acabou. E que dará conta dessa comunidade. Pastor, isso não é possível. O anjo da igreja é o pastor. Estuda Apocalipse, meu Deus do céu. Estrela é anjo. Tinha 7 candelabros. E ele tinha 7 estrelas nas mãos. As 7 estrelas eram os anjos das 7 igrejas da Ásia. Será que ali está falando de bispos? Não fala de bispo. Fala de anjos. E aqui eu estou em Daniel, o príncipe de vocês. O capítulo 12, o grande príncipe que protege o seu povo. Agora eu vou falar algo que todo mundo concorda. Existem anjos batalhando pela igreja. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Existem anjos guardando a igreja. E quando acontece uma catástrofe, que morre a igreja inteira, Deus quis. Vocês estão me entendendo? Em Apocalipse é dito que a besta vence os santos. E vem a pergunta, como que a besta vai vencer os santos? Entenda o que significa vencer os santos em Apocalipse. Vencer os santos é nada mais, nada menos que matá-los. Não é vencer no sentido de acabar com a fé. E aí alguns estudiosos do Apocalipse dizem o seguinte, a besta vence os santos matando eles. E os santos vencem a besta morrendo, sem negar Jesus. Quando a igreja morre, não quer dizer que ela perdeu. Se vier inimigos da nossa fé e fuzilar todo mundo aqui dentro, não significa que fomos derrotados. Morremos pela fé. Não quer dizer que o anjo não guardou. Deus disse assim, anjo, sai. Hoje é o dia que eles vão morrer. Quando Deus quer a igreja no martírio, a igreja vai para o martírio. Guarda a espada, anjo. Guardem a espada. Hoje é dia de subir alguns santos para a glória. Hoje é dia de ter gente com vestes brancas aqui em cima. Eles vão morrer. E vão achar que eles foram vencidos, mas na verdade eles venceram. É isso que vai fortificando a nossa fé. A gente fica triste. Aquele vídeo de 15 anos, 12 anos atrás, na praia, aqueles muçulmanos que degolaram aqueles crentes na praia. Eles foram vencidos? Foram, né? Porque foram mortos. Mas é esse paradoxo. Eles foram vencidos, vencendo.
Eles venceram porque não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo e estão na glória. Guarde isso. Será que realmente os anjos não estão com a igreja? Será que você crê nisso mesmo? É claro que eu fui além, eu confesso, né? Um anjo responsável por Parque Alvorada. Mas não seria bom? Sim ou não? Não seria, não? Ao anjo que é responsável por Parque Alvorada, escreva. Quem ia ler a carta é a gente no culto. Mas ele ia estar lendo sem a gente ver ele. Ele ia estar por dentro. Vocês estão tolerando Jezabel aí dentro. E está o anjo ouvindo. Eita, sei quem é. Vocês estão recebendo hereges aí e não estão combatendo. E o anjo está lá, ai meu Deus, eu estou aqui tentando ajudar, mas esses caras são burros pra caramba. Não dá para negar uma batalha espiritual, é a influência de anjos e demônios. Bote de novo para a gente ler aqui o texto que o Paulo Vale disse, Efésios 6:12. Não dá para negar a influência de ambos. E ambos são anjos. Foi provado. Não precisa ir lá não, mas Mateus 25, eu acho que é o versículo 41, no dia do juízo, diz assim, malditos vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Já estava preparado para eles, houve uma queda angelical. Eles são anjos caídos sim, são espíritos, mas são anjos que caíram. Agora Efésios, capítulo 6, versículo 12, só para a gente continuar atento. Olha o que diz. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Olha isso. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós combatendo eles? Os demônios também estão envolvidos. Em quê? Contra a igreja. Contra o avanço da igreja. Querendo destruir a igreja. Teve uma pergunta para o pastor. Por que o diabo continua insistindo, se ele sabe que vai perder? Não foi essa a pergunta que fizeram? Meu Deus, o texto de Apocalipse está claro. Justamente por ele saber que tem pouco tempo, ele está furioso. Não tem quando tu morre atirando? O texto está muito claro, ele sabe que tem pouco tempo e ele está furioso. Ele sabe que foi derrotado. O pastor Lamartine, que é muito famoso no YouTube, e tem muita gente consumindo Lamartine. O Lamartine é um bom homem. Com todo o respeito do mundo, espero que ele não veja isso, mas ele viaja muito. São coisas que não dá para ficar viajando muito e achando, porque a hierarquia do não sei do quê, porque ele tinha isso, porque ele não sabe, e ele está falando com uma certeza muito grande. Eu nem sei porque que eu citei ele agora, eu ia falar alguma coisa. Mas eu não sei, mas ia fazer sentido. Mas, enfim, a gente combate também. Eles vêm contra a igreja e a gente luta contra eles. Com a armadura do Senhor, fortificado no poder do Senhor. E lembrando, irmãos, contamos com a ajuda dos anjos, tá? Quando a gente lê aqui contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, são forças do mal. Mas existem as forças celestiais do bem, que estão em nosso favor e que lutam conosco. Fora isso, Cristo já venceu na cruz do Calvário. Nós estamos em Cristo. É pelo sangue do Cordeiro que a gente vence, não é? Sim ou não? Não fica com medinho, não sai daqui apavorado. Meu Deus, será que tem um anjo na minha casa? Ou será que é um espírito maligno? Ou alguma coisa? Você já é um guerreiro e uma guerreira nessa batalha. E tem anjos ao seu favor. E tem Jesus intercedendo por você. E tem o Pai que é soberano sobre tudo. E tem o Espírito Santo que também está com você. Uma das frases que eu mais digo é: tem muito poder envolvido conosco.
Poder real, tem muito poder envolvido nisso aqui. Eu já estou caminhando para o final e eu quero tocar em alguns assuntos aqui. Eu sou batista e eu sei que no meio batista e no meio presbiteriano, alguns teólogos usam o termo nem tudo é o diabo. Parece um contra-ataque contra as igrejas neopentecostais que colocam o diabo em tudo, né? E aí alguns teólogos batistas, presbiterianos, assim, nem tudo é o diabo. Só que quando a gente vai mergulhar um pouco mais nessa frase, está quase dizendo, nem tem diabo. Porque eles não veem diabo em nada. Não é para ver o diabo em tudo. Se você ficar vendo o diabo em tudo, e eu pesquisando sobre essas coisas de batalha espiritual, parece que eles são neuróticos com o negócio de diabo. Onde eles chegam, eles querem sentir o diabo. Onde eles chegam, eles querem saber onde o diabo está, onde ele se esconde. Eu vi um pastor dizendo que isso é tão sério que se você for orar sozinho para expulsar o principado, tu pode até ir para o hospital doente. Ele está inventando coisas, né? Mas também não aconselho ninguém a desafiar o diabo, né? Não aconselho, nem a Bíblia aconselha, meu Deus do céu. Até o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de maldição contra ele, está em Judas. Isso é um dos textos que provam que ele não é Jesus. Aí ele diz assim, eu aconselho que vocês reúnam vários crentes e comecem a orar. Os candidatos aí que quiserem desafiar, dê as mãos e fiquem orando. Mas é óbvio que a gente ora. A nossa luta é com a oração, mas não ficar mapeando essas coisas. Agora, essa frase, nem tudo é o diabo, quer esconder alguma coisa. Porque também se você não fala dele, não comenta, você está errado, porque a Bíblia comenta. Você quer ver o seguinte? Põe para mim aí, vocês nem precisam abrir na Bíblia. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Olha o que diz esse texto. Vai aparecer aqui no telão. 1 Tessalonicenses 2, 17, 18. Diz assim, nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, José da esquina, das couves, né, que se fala? Não. Eu mesmo quem? Paulo o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Paulo é neopentecostal? Paulo é da igreja que tem arca de aliança no altar? Que está na hora de começar a jogar esses bagulho fora, que não tem nada a ver com a gente? Igreja botando bandeira de Israel, que não tem nada a ver, a Bíblia nunca falou de estrela de Davi. Aquilo é um símbolo da nação deles, e a gente está botando culto. O judeu não entende nada. Quando entra na igreja, está a bandeira da nossa nação lá no culto. O que está fazendo lá? A bandeira de Israel na igreja tem nada a ver. A arca da aliança no altar não tem nada a ver. Candelabros na igreja não tem nada a ver. Tem igreja com incenso. Igreja protestante, né? Com incenso, cheirinho de incenso. Agora, o apóstolo Paulo foi impedido pelo diabo, e ele era Paulo, ele não era o Leonardo. Ele deixa bem claro, sem vergonha, não tem vergonha de dizer, o diabo nos impediu. A gente quis, mas o diabo nos impediu. O que a gente faz? A gente desafia o próprio Satanás a sair do nosso caminho, porque a gente quer visitar os irmãos de Tessalônica? É isso que Paulo faz? Vamos desafiá-lo, vamos decretar a queda dele, vamos unir a igreja para decretar a queda desse principado que está nos impedindo de entrar em Tessalônica. Paulo não faz isso. Você quer saber o que Paulo faz? Se você quer saber, você diz amém. Se você quer saber, você diz aleluia. Olha o versículo 10. Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Amém ou não amém? Amém. Ele desafiou o diabo? Não vou falar com o diabo nem desafiar principado. Papai do céu, abra a porta para eu visitar os meus irmãos. Se ele falar, está aberta, não tem demônio que impeça. Eu orei.
Eles acreditam que consagraram países a demônio. O Rio de Janeiro é uma potestade da corrupção. Eles chegam a dizer o seguinte, que países ou cidades que têm muito acidente de carro têm uma potestade de acidente de carro. Que países que têm muito assassinato têm uma potestade do assassinato. Ou alguma pessoa até consagrou a cidade aquilo. Eu fico pensando, quantas vezes, eu não vou citar os nomes não, mas esses apóstolos aí consagraram o Rio de Janeiro, só dá certo quando consagra para o diabo. Quando consagra para Deus não dá certo. Eles estão tentando ungir a bandeira, ir no helicóptero ungir o Rio de Janeiro, e só piora. Será que é assim que se luta? A gente precisa rever essas coisas. Nem vou falar do espinho na carne de Paulo, que ele diz, a saber, um anjo do diabo que vem me esbofetear. Um mensageiro do diabo que vem me esbofetear. Roguei 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho, ele não tirou. Mas ele disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meus irmãos, já caminhando para o final dessa palestra, não é que eu quero que a gente viva falando do diabo. Eu não quero citar o nome dele, mas um dos crentes que mais falava do diabo, eu comprei livro dele em 2004, eu acho, é o rapaz que tirou a própria vida, famoso na internet, que falava muito que ele era satanista, saiu do satanismo, mas só falava do diabo. Não vou falar mal dele. Nem gosto de falar de morto. Mal de morto, nem gosto. Deixa ele com Deus, né? E houve um encanto de muita gente querer saber mais sobre o diabo. Mais sobre o diabo, mais sobre o diabo. Eu mesmo, me preparando para hoje, vi muita coisa. Abre aspas, não tem nada a ver nem... Não vou falar, não. Eu vi tanta coisa, meu Deus, eu vi culto de quimbanda. A quimbanda desmascara, na minha opinião, a umbanda e o candomblé. Fala assim, não é demônio não, é o preto velho. Aí os quimbandeiros, assim, a gente canta louvor ao diabo mesmo. Eles são muito frouxos, aqui é o diabo e eles vêm pra cá também, tá? Quando eles querem impacto, eles saem de lá da umbanda e vêm aqui pra quimbanda, pro sacerdote da quimbanda, abrir os caminhos para ele. Aqui a gente canta louvor ao diabo mesmo. Desmascara. Tu entra no salão, é tudo vermelho e preto, tem um tridente, tá lá mesmo. E vi culto, e vi falando, e vi sacerdote da quimbanda explicando aquilo ali, e um monte de coisa. Não aconselho ninguém a ver, não. Eu nem gosto, mas tem que fazer, né? Mas eu quero que vocês não negligenciem isso, porém, que vocês, como o pastor disse aqui, não fiquem pensando no diabo a tudo. A televisão que liga e desliga é o diabo. O negócio está dando mal, é o diabo. Agora também o cara que diz assim, tá uma pressão sobre a minha vida, mas não é o diabo não. Isso aí é coisa da vida. Como é que tu sabe também? Se o diabo está impedindo, você não sabe. Coloquei vocês na encruzilhada, né? Coloquei vocês na encruzilhada. Como saber? Só orem, irmãos. Eu vou fechar com vocês. Eu não quero me alongar mais. E agora eu quero que todos abram lá. Em 2 Reis, capítulo 6, e aqui eu encerro a minha fala sobre a influência dos anjos e demônios na batalha espiritual. 2 Reis, capítulo 6. Se você ficou curioso, não quer fazer pergunta, me procura depois que eu gosto de conversar sobre essas coisas aí também. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Ah, eu sei porque eu lembrei porque eu falei do pastor lá que eu não ia falar. Para de ficar vendo pastor falando sobre batalha espiritual no YouTube. Para. Ah, porque o anticristo é assim, para. Ah, porque a besta não sei o quê, não vê. Ah, porque não vê.
Para. Eles embolam muita coisa, vai embolando, eles não têm compromisso nenhum com vocês. Para com isso, alimente-se na sua igreja local, pergunte aos seus líderes, pergunte, pastor, o que você acha disso aqui? É assim, o que você acha? Para de ficar vendo esses caras. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Olhem para mim. Eliseu tinha revelação do Senhor. Sempre que o rei inimigo queria atacar, Eliseu tinha uma revelação e contava para o rei sair da cilada. Até que o rei inimigo achou que tinha um traíra no seu reino e disse: quem é o traíra? Aí alguém no reino levantou: Senhor, não tem traíra aqui. É Eliseu. O Deus dele revela os nossos caminhos para ele o tempo todo. O rei se enfureceu e foi lá cercar Eliseu com seu exército. Esse é o contexto. Então, por isso que o texto está dizendo: o servo do homem de Deus, que andava com Eliseu, esse homem, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? É bem a fala de alguém que não entende nada de batalha. O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. E aqui é para os medrosos dessa tarde, para os medrosos, ansiosos. Não tenha medo. Não, mas falou do diabo, não tenha medo. Daniel, seja forte. Seja forte. Aí Daniel, por essa palavra, fui fortalecido. Eliseu diz a ele: não tenha medo. Olha a fala de Eliseu. Lembra muito o que Paulo disse nas epístolas, né? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha essa fala. Vai me dizer que anjo não guarda? Mas o moço do profeta não está vendo nada. Mas tem a fala do profeta: não tenha medo. Mas ele tem que ter alguma coisa sólida para dizer para eu não ter medo. Não veio falar para eu não ter medo e não tenha medo, e aí? Por que eu não vou ter medo? Cadê? Eliseu estava vendo uma coisa. Aí no versículo 17, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Tem gente sucumbindo no medo porque não tem olhos para ver. Não tem conhecimento do que é a batalha e a proteção do nosso Senhor. É por isso que está cheio de medo. É por isso que é medroso, tem medo de tudo. Não pode ver um ovo quebrado na porta que tem medo. Tem medo de tudo, é medroso. Porque não tem olhos para ver. Não tem entendimento sobre quem é Deus, sobre quem são os anjos, sobre a batalha que está conosco. Tem gente que anda ansioso porque não tem olhos para ver o que Deus está fazendo ao seu redor. Os anjos são nossos amigos. Eles são nossos companheiros e eles trabalham em nosso favor. O dia que você estiver numa situação de perigo, saiba que se você morrer é porque Deus quis, tá? Vem, anjo não. Mas antes de morrer, saiba que você não está sozinho. Tem seres poderosíssimos que estão a seu favor. Eles te veem, eles sabem das suas lutas, das suas guerras, e eles sim lutam em nosso favor. É muito poderoso saber que Miguel estava envolvido numa oração de Daniel, né? Ele não sabia, foi revelado. Quantas orações nossas? Quantos anjos agiram do nosso lado e a gente não viu? Quantas colinas foram tomadas de espíritos do Senhor, anjos, ao nosso favor? Tenha mais coragem. E lembre-se, você não precisa concordar com tudo que eu falei.
Mas quando a gente estiver reunido em culto, confia. A probabilidade de ter anjos responsáveis pela gente é muito grande. Amém? Que Deus abençoe vocês. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que eu tenha sido fiel à tua palavra. Encoraja o teu povo, Senhor, com isso. Encoraja teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.